Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença de Deus. E dessa feita nós estamos lecionando a aula Não julgue o próximo, para que não sejais julgado. Eu prometi para meus alunos que iria trazer uma síntese dessa lição, trazer essa lição via vídeo, porque hoje teve um desfalque e também nós achamos muito interessante esse tema que transmitimos aqui a palavra de Deus, que fala sobre a questão de julgar. E vamos ler aqui o nosso texto base que em está aqui em Mateus capítulo número 7, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave, que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí aqui diz: não dê aos cães as coisas santas, e nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Queridos, estamos aqui com essa lição maravilhosa. É o nosso quarto ciclo. E existe aqui esse texto sagrado, que muitas pessoas às vezes não entendem esse texto e falam assim: não podemos julgar de qualquer forma. Mas não é isso que Cristo ele quer transmitir. Certamente ele está falando sobre a crítica destrutiva, aquela acusação arrogante sobre o que a pessoa faz sem que a pessoa não tenha todas as informações do que estará ocorrendo. Você veja que Cristo ele foi compassivo, ele foi de uma forma calma quando se trata da questão do julgamento. E nós vemos aqui o item 1, né, ponto 1 da nossa lição, do tópico que diz: não devemos ser julgadores dos outros. Aqui fala sobre o juiz de condenação, a questão de condenar. Ele está tratando exatamente sobre o prisma de você condenar as pessoas, que na realidade o próprio Cristo, quando ele diz em João capítulo de número 3, versículo de número 16 a seguir, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz assim: porque o Filho do Homem, ele não veio para condenar as vidas, mas ele veio para salvar. Vamos ver lá o que está escrito no versículo de número 17, no capítulo de número 3 de João, que veio agora na minha memória. O capítulo de número 3, o versículo de número 16, eu já li. Agora o versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que o intuito de Cristo aqui não foi condenar, e também deve ser o nosso também, não de condenar as pessoas, mas esclarecer, mostrar o caminho. Aqui ainda fala também sobre o item 1.2, que diz assim: para que não sejais julgados. Queridos, antes da gente proporcionar ou promover um juízo contra a pessoa, ou até mesmo uma correção contra alguém, nós devemos exatamente ver se nós não estamos praticando coisa semelhante ou a mesma coisa. Com a medida com que tiveste medido, vos hão de medir a vós. É exatamente isso. Então, por isso que Cristo fala assim: tira primeiro o argueiro do teu olho.
ou melhor, a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O que significa esse argueiro? Um pequeno cisco, né? Uma lasquinha de madeira mais minúscula, de repente está no olho do seu irmão. E uma viga, ou essa trave é uma viga, aquela viga que sustenta várias tábuas. Então existem coisas ali que estão na cara, está tão explícita, e a pessoa não consegue ver o seu mal e consegue ver a questão do outro. E o tópico 2 diz assim: devemos primeiro olhar para nós mesmos, o argueiro e a trave. Então eu já falei sobre essa questão, que fala sobre esta diferença. Uma viga gigantesca, uma viga é aquela trave, é a trave que sustenta as demais madeiras. E geralmente também tem aquelas traves de quadra de futebol. Dá para você imaginar também, nós podemos também imaginar dessa forma. Então, queridos, de repente a nossa situação está mais crítica do que a do outro. Então, primeiro nós devemos fazer uma autoanálise, como está escrito aqui também um texto que a gente costuma ler muito todos os dias da ceia, todos os dias de Santa Ceia. Fala aqui um texto muito interessante, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número... Versículo aqui, ó. Eu tô aqui no livro errado. Mas é 1 Coríntios, vamos ver lá. 1 Coríntios, capítulo 11. E aí começa falando sobre a ceia do Senhor. Ele fala: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então ele mostra as consequências da gente não olhar para nós, nos avaliarmos. Vejamos aqui o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 28, versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então nós devemos analisar como nós estamos diante do Senhor. É um princípio ético, o item 2.2. Um princípio ético é que nós devemos analisar nós, se nós não estamos fazendo algo semelhante àquele que nós devemos corrigir. Nós devemos, em primeiro lugar, analisarmos, verificarmos ou corrigirmos a nossa situação para que nós possamos corrigir o nosso irmão. Também o item 2.3, devemos ser mais tolerantes com o próximo do que com os nossos próprios erros. Então, queridos, às vezes nós colocamos carga muito grande sobre os lombos da outra pessoa e às vezes não movemos nem o dedo, conforme acontecia com os escribas e fariseus. E ainda uma visão distorcida, que é o item 2.4, a respeito... É uma visão distorcida. Em primeiro lugar, os olhos são usados nesta metáfora de Jesus, não por acaso. Olhos falam da visão. Logo, Jesus está afirmando aqui que não assumir e resolver nossos próprios erros distorce nossa visão das coisas, das situações, das pessoas. Somente depois de nos livrarmos daquilo que turva nossa visão, podemos ajudar e formar de forma correta aqueles que estão passando por situação semelhante à nossa. Então veja, querido, que existe uma diferença entre o argueiro, entre o cisco e entre a trave. Vamos lá para a terceiro e último tópico. Diz assim: se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Aí uma reflexão no item 3.1, uma reflexão muito importante. Louvado seja Deus. Nós vemos que os amigos de Jó, eles o acusavam sem saber de todas as questões do que estava acontecendo. A partir de uma premissa que eles
tiveram, ele julgou toda aquela situação, dizendo que Jó estava em pecado. Queridos, nós devemos ser cautelosos. E essa questão não está falando sobre o juiz de forma correta, porque está escrito também em João, capítulo de número 7, o versículo de número 24, que Cristo ele fala que não era para julgar segundo a aparência, mas pela reta justiça. Queridos, quando nós julgamos de forma correta, de forma ideal, nós punimos o culpado e absolvemos o inocente. Então veja que às vezes você pode estar punindo o inocente e está liberando o culpado. Por exemplo, Cristo foi uma das pessoas que foi julgado de forma errada, porque eles soltaram Barrabás, que num montim, né, numa rebelião, ele cometeu um assassinato. Então você veja que ele merecia ser a pessoa condenada. E, pelo contrário, foi Jesus, que não tinha nada a ver com aquela situação. Jesus Cristo, que não era culpado, ele foi culpado. E depois o próprio Judas, ele reconheceu, e ele diz assim, pequei, traindo o sangue inocente. E aí as pessoas não quis tratar o Judas. Falou assim, isso é contigo. E pelo contrário, meus amados irmãos, nós devemos, ali eles deviam tratar aquela questão, mas na realidade eles não estavam interessados na justiça. Eles estavam interessados em punir o inocente porque ele estava com inveja de Jesus. E eles temiam em que fossem tirar da sua posição. Então nós devemos ter cuidado se nós vamos acusar alguém, mesmo que nós possamos perder a nossa posição, meu irmão. Mas nós não devemos ser injustos com ninguém. Nós não devemos julgar falsamente. Porque existe, eu estava falando para os meus alunos hoje, os que compareceram, que existe a questão que a pessoa pode fazer uma difamação de alguém, a pessoa pode caluniar alguém, a pessoa pode cometer uma injúria contra alguém. Então, nós não podemos fazer um falso testemunho contra a pessoa, falar que a pessoa fez uma coisa sendo que ele não fez. De repente você viu, você não analisou, você não perguntou e você já vai determinando a sentença contra aquela pessoa. Você veja, queridos, que existe uma calúnia quando você fala de algo que não aconteceu. E existe também uma difamação, você está falando de algo que aconteceu, mas às vezes você não tem razão de estar falando da outra pessoa. Que objetivo é esse que você vai expor a pessoa? Hoje em dia existe muito isso, da pessoa expor o outro nas redes sociais. Ou de outra forma também você querer condenar alguém, proferir palavras duras contra alguém, de acusações, e às vezes a pessoa ele nem merece aquilo, mas devido à circunstância a pessoa não tem nem como revidar, porque você é uma pessoa eminente, você é uma pessoa que consegue se expressar de maneira que atrai a atenção das pessoas, e às vezes aquela outra pessoa fica sem palavra, a pessoa não sabe como se defender, mas devemos ter muito cuidado. Mas para fechar, eu quero falar para os irmãos algo muito importante. Em João capítulo 8, mostra como nós devemos fazer. E também você pode analisar também em Tiago 1, no versículo 19, que diz assim, que nós devemos ser tardio para falar e muito tarde para se irar. Queridos, em João capítulo 8, Jesus Cristo, ele está em determinado local e de repente os homens pegam uma mulher, traz uma mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. Aqui em João capítulo de número 8, ele estava, se não me engano, era no templo. Isso. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então foi exatamente nesse momento em que trouxeram uma mulher que fora pegada no ato de adultério. E disse assim, mestre, pegamos essa mulher no próprio ato adulterando. Na lei de Moisés diz que as tais deve ser apedrejada. E tu que dizes?
E Cristo, ele inclina sua cabeça e ele começa a escrever na terra. Então nós temos aqui uma lição, aleluia, maravilhosa, uma lição tremenda. Por quê? Porque Cristo não foi logo determinando, mesmo que ele tinha na ponta da língua ali as palavras corretas para tratar aquela questão, mas ele não fez um juízo precipitado, é claro, ele já tinha as informações, certamente, o que nós podemos imaginar, mas ele mostra para nossas vezes, para nós, que atitude nós devemos fazer diante de situações semelhantes a essa. Nós não devemos ser precipitados no julgamento. Nós não devemos ser ágeis nesse julgamento. Olha, lembra? Tarde para falar, cedo para ouvir, tarde para falar. E muito mais tarde para se irar. Queridos, que nós possamos ter calma, principalmente quando se trata de uma sentença, de uma acusação contra alguém. Queridos, nós que somos aqui da classe discipulando, nós estamos aprendendo a palavra de Deus e devemos colocar de forma correta em nossos corações. Nós não queremos passar de 20 minutos aqui de expressões com vocês. Eu sei que vocês poderão ler essa lição, se você não ler, é de suma importância, porque de repente você está sob a mira da condenação de Deus, condenando as outras pessoas. Cristo, ele demonstrou como se deve agir diante de um julgamento, diante de uma sentença dada a uma pessoa. Será que não tem outro caminho a seguir? É somente aquele caminho de sentença, de condenação? Ou se possa ter um julgamento de absolvição? Você pode absolver aquela pessoa? Será que existe um outro caminho, um outro meio para que você possa tratar? Porque da mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, será que nós estamos medindo? Nós usaríamos os mesmos termos para medir a outra pessoa, sabendo que nós seríamos medidos exatamente da mesma forma? Então foi essa sentença que Cristo proferira depois que eles insistiram de dizer, mestre, estamos esperando a sua palavra, a sua posição. E Cristo levanta a cabeça e fala assim para ele, veja que Cristo foi meio discreto nessa questão, porque ele levanta a cabeça, promulga a sentença, depois ele baixa de novo, certamente para não trazer constrangimento àquelas pessoas que estavam ali ao redor. Então Cristo realmente ele queria tratar o problema. Será que de repente do que nós estamos falando, nós estamos corrigindo alguém, nós queremos recuperar aquela pessoa ou simplesmente proferir para se aliviar o nosso coração, proferir uma palavra para dizer que a pessoa está errada, ou simplesmente, ou nós estamos queremos recuperar aquela pessoa? Queridos, nós devemos ter uma atitude de Cristo. Cristo levanta a cabeça e diz assim, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro. Então, você veja que ele começa, ele não dá uma sentença assim, desordenada. Ele coloca ordem ali na questão. O que não tiver pecado, seja o primeiro. E aí você veja que uma pessoa toma atitude e os demais tomam atitude semelhante. Aí Cristo volta a escrever. Você veja, certamente para que ele não se envergonhe de voltar atrás com sua mensagem, com sua palavra, e Jesus Cristo baixa a cabeça e abre uma oportunidade para aqueles homens possam refletir e se retirar daquele ambiente sem um maior constrangimento do que aqueles que ele já estava passando. Então, Cristo trata não somente a mulher, mas também todos aqueles que estão ali ao redor. Naquele momento, Cristo inclina a cabeça novamente e eles vão saindo de um a um, começando pelos mais velhos, certamente aqueles que tinham pecado mais devido à sua idade. Queridos, aleluia, nós devemos saber como tratar. Então, queridos, Cristo não está proibindo, concluindo aqui, Cristo não está proibindo o julgamento em que as pessoas precisam ser julgadas, precisam ser tratadas, as pessoas precisam ser tratadas pelo juiz, e ali tem um advogado de defesa, tem o promotor de justiça, aquelas coisas lá, né? Isso o Senhor não está falando sobre essa questão, mas falando sobre acusações arrogantes, sobre essas coisas que certamente eram os que os fariseus costumavam fazer com as demais pessoas.
Então veja, querido, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Nós não devemos resolver as questões. E isso não trata de avaliação, que nós temos que avaliar as questões. Elas precisam ser avaliadas, mas que tem que ser tratada de maneira correta, de maneira justa, para que nós possamos estender a sua mão de misericórdia. E finalmente Cristo fala com a mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou: não, Senhor. E Cristo profere a sentença: nem eu também te condeno, mas ele aplica um corretivo e fala assim: vai-te e não peques mais. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu prometi, 20 minutos aí com vocês. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Aleluia. E Cristo fala assim: vai e faz da mesma maneira, assim como ele fez com a questão do samaritano. Querido, em nome de Cristo Jesus, Deus os abençoe e transmite essa mensagem em nome de Jesus. Amém.